Paz seja convosco, irmãos. Gostaria de começar já falando com os irmãos, lendo a palavra que se encontra em 1 de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 2, e o versículo 9. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Pode se sentar, irmãos. Como já disse o irmão Márcio, né? Damos graças ao nosso Deus pela oportunidade que nós temos de nos reunirmos, de olharmos aqui na face uns dos outros, de vermos que pela graça de Deus, Deus tem nos mantido salvos, saudáveis, né? Hoje em dia nós damos muito mais valor à saúde, né, irmãos? Então é muito, muito bom mesmo nós podermos ver que cada irmão aqui tem sido livrado, que cada família aqui tem sido livrada, e Deus tem nos abençoado, né? Deus tem nos abençoado porque testemunhamos coisas boas nas nossas vidas. Nós temos tido a oportunidade de testemunhar as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. E hoje um culto para homens, né? É bom essa reunião de homens, né? Nós, como homens da igreja, nós temos uma responsabilidade muito grande na igreja, né? Nós entendemos que a igreja de Deus tem uma visão diferente em relação entre o propósito de Deus para a vida dos homens com o propósito de Deus para a vida das mulheres. E que a responsabilidade do homem, queiramos ou não, fujamos ou não, é maior. A responsabilidade do homem, diante daquilo que eu queria pregar hoje, daquilo que eu queria trazer para os irmãos hoje, diante daquilo que Deus tem cobrado de mim muito. Então hoje eu sempre brinco, né, que quando Deus me cobra muito e eu tenho que trazer uma mensagem que é algo para mim, eu venho, na verdade, dividir os meus fardos, né? A Bíblia diz que nós temos que carregar o fardo um dos outros. Então hoje eu vim trazer alguns fardos aí para os irmãos carregarem comigo. Mas eu tenho certeza que a palavra que Deus tem tocado no meu coração, que Ele ministrou para mim, ela não serve só para mim mesmo, tá? Ela serve para todos os homens aqui da igreja. E essa palavra é o sacerdócio. Eu gostaria de falar sobre isso, sobre sacerdócio. Nós, como sacerdotes da igreja, né, o apóstolo Pedro, ele diz assim: vós sois o sacerdócio real. Então ele entende, e nós precisamos entender que o sacerdócio já não é mais de um grupo específico, de uma linhagem específica, mas ele foi distribuído a todos aqueles que buscam a Deus. Então olha a responsabilidade que nós temos de servirmos ao nosso Deus como sacerdotes, sacerdotes do Rei, né? O sacerdócio real, que é o que o apóstolo Pedro diz aqui nessa carta. Vós sois sacerdócio real. Então é isso que nós somos. Mas como que eu vou exercer esse sacerdócio? Como que eu exerço o serviço sacerdotal nos dias de hoje? Nós sabemos que não é mais como no período levítico, né? Onde se traziam sacrifícios, onde se queimavam os sacrifícios, os sacerdotes representavam pessoas. Hoje, diferente disso, todos agora somos sacerdotes. Mas esses sacrifícios precisam existir ainda. E são diferentes. Não é mais o sacrifício de animais, né? Porque nós sabemos que é por intermédio de Jesus que agora nós sacrificamos ao Pai aquilo que temos. Primeiro, nós precisamos compreender o que significa a palavra sacerdote, por exemplo, né? Quando nós buscamos a compreensão do latim, por exemplo, sacerdos, otis. Sacerdos significa representante, e otis significa sagrado. Então nós somos
representantes do sagrado. Aumentou mais a responsabilidade agora, irmãos. Então, se somos sacerdotes, nós somos o quê? Representantes do sagrado. Uau! E agora já não existe mais a classe dos que estão no púlpito, dos pregadores e apenas, e a classe dos que estão no banco, como aqueles que fogem da responsabilidade. A responsabilidade não é minha, é do pastor. O sacerdote é o pastor, o sacerdote é só o irmão Cleito que está pregando, os sacerdotes são os ministros de louvor, não. Irmãos, sendo bem objetivo para os irmãos, o cristianismo é um sacerdócio. Ser cristão, a partir do momento que eu digo que sou cristão, eu preciso entender que eu tenho a responsabilidade de representar o sagrado, que eu tenho a responsabilidade de exercer o meu sacerdócio. E só aqui, diante disso, nós já poderíamos ir embora entendendo que temos uma enorme responsabilidade. Muito bonito o que o irmão Urley falou hoje, irmão. Exatamente isso, é isso, Deus tem incomodado a gente, né? O irmão Urley aí, incomodado na madrugada. Exatamente isso, irmãos. O sacerdote, ele precisa ter uma vida sacrificial. Ele precisa estar disposto a sacrificar por ele, a sacrificar pelo outro, a trazer o sacrifício da manhã, a trazer o sacrifício da tarde. Essa é a função do sacerdote. É tão simples e é tão fácil e é tão tranquilo a vida sozinho, né, irmão Urley? Como o irmão Urley colocou. É tão tranquilo eu viver só para mim. Mas o sacerdote, ele precisa entender que ele já não vive para ele, já não vivo eu, mas... Alguém me ajuda? Vai. Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, Cristo renunciou à vida dele. Jesus Cristo renunciou à vida dele. Quantas vezes, no momento de maior aflição dele, ele mesmo disse: Senhor, se puderes, afasta de mim esse cálice, toda a vida não seja feita a minha vida, mas seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então ele renunciou à sua vontade. E é essa renúncia que um cristão precisa ter também. Uma vida sacrificial, representante do sagrado. A ideia hoje é irmos embora pensando assim: eu sou um representante do sagrado. Quando nós lemos o livro de Oséias, que foi a leitura inicial que fizemos, nós vamos ver que os sacerdotes estavam desagradando a Deus, o sacerdócio israelita estava sendo rejeitado, porque eles já não levavam a sério aqueles sacrifícios, eles já não levavam a sério o trabalho sacerdotal, eles ignoraram o sacerdócio. E é esse o pecado que nós não podemos cometer, irmãos. Nós, como homens da igreja de Deus, nós não podemos ignorar o nosso sacerdócio. E você vai ver no livro de Oséias, aquilo que nós lemos, que Deus não rejeitou apenas o sacerdócio e a pessoa, Ele rejeitou a família, Ele rejeitou: olha, por causa disso eu não vou olhar para os teus filhos também. Porque você rejeitou o sacerdócio. Então essa tem que ser a nossa preocupação. Gostaria de ler com os irmãos, ainda 1 de Pedro, o capítulo 2 e o versículo 5. O mesmo capítulo, só que o versículo 5 agora, irmãos. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Diz assim, ó: vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual,
onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Então, irmãos, primeiro Pedro vem falando da pedra que foi rejeitada, que é Jesus Cristo. E ele diz assim: vocês também são pedras na construção de um templo espiritual, onde também vocês servem como sacerdotes e trazem, por intermédio de Jesus, sacrifícios que são aceitos pelo Pai. Irmãos, nós precisamos parar de reclamar e começar a exercer o sacerdócio. Muitas vezes nós temos o costume de, às vezes, reclamar do nosso trabalho, de reclamar das nossas amizades, de reclamar da nossa família. Ah, mas meus filhos não me ouvem. Ai, mas meus pais não me entendem. Ah, mas meus colegas viraram as costas para mim. Muitas vezes nós temos o costume de falar muito, e nós falamos isso muito, eu falo isso muito, a gente fala muito da influência mundana na igreja, às vezes, da influência mundana nas nossas casas. Mas nós esquecemos de como tem sido a nossa influência sacerdotal na igreja. Como tem sido a nossa influência sacerdotal nas nossas casas. Ou talvez a falta delas. Nós falamos dessa influência mundana dentro de casas e esquecemos de pensar na falta da influência que eu tive dentro da minha casa. Talvez alguma coisa ruim aconteça no nosso trabalho, enfim, em qualquer lugar que estejamos, às vezes algo ruim acontece porque nós não exercemos o sacerdócio. E exercer o sacerdócio é justamente isso, é as pessoas saberem que podem contar com você. É quando alguém precisar de uma oração, lembrar de você e falar: irmão, eu sei que você se entrega ao Senhor. Ora por mim. E você bate no peito e diz assim: pode ficar tranquilo. Eu vou levar esse sacrifício ao Senhor e ele será aceito. Irmãos, Eli estava com o sacerdócio dele rejeitado já. Os filhos dele, os dois filhos dele eram uma negação. Eles zombavam do sacerdócio, dos sacrifícios. E Deus se desagradou muito deles. Certo dia, vocês conhecem a história, quem quiser depois conferir em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do capítulo 1. Nós vemos que Ana começa a orar. E ela está muito amargurada, porque ela queria muito ter um filho, e não conseguia, não podia. E ela começa a orar, a orar, a orar, até que uma hora a voz dela já não vem mais. E ela continua orando. E Eli chega e fala assim: poxa, você está bebendo? Aqui não é lugar para isso. Olha, vai com teu vinho para lá. Ele fica escandalizado com aquela cena. Mas aquela mulher diz assim: olha, não me julgues mal, não me julgues dessa maneira. Eu estou, na verdade, me derramando, a minha alma se derrama na presença do Eterno. Porque eu tenho feito um pedido. Irmãos, quantas pessoas têm feito um pedido há tanto tempo? E é legal que quando Ana abre mão daquilo que ela quer, é o momento que ela recebe. Porque quando ela fala assim: se o Senhor me der, eu te entrego. Muitas vezes nós queremos tanto alguma coisa que às vezes nós colocamos aquilo à frente do próprio Deus. E a partir do momento que você entender que tudo que Deus nos dá, nós precisamos entregar para Ele novamente. Nós precisamos trazer um retorno para Deus novamente. De alguma maneira, então Ele nos dá e nós nos alegramos com Ele.
Ela estava amargurada e naquele momento ele lembrou, poxa, eu sou sacerdote. Faz um bom tempo que Deus não fala comigo, mas eu sou sacerdote. Ele fala, então vai, mulher. O Deus de Israel lhe conceda o teu pedido. A Bíblia conta, irmãos, que naquele momento, ela se alegrou na presença de Deus. A amargura dela acabou naquele instante. E ela sai, já não mais amargurada, sabe por quê? Porque ela entendeu que ela recebeu aquela palavra. Ela recebeu a palavra do sacerdote. E é essa palavra que nós somos chamados para entregar como sacerdotes. Palavras de bênção. Fomos chamados para abençoar vidas. Nós precisamos ser responsáveis pela bênção de Deus, representantes do sagrado na vida das pessoas. As pessoas vão conhecer a Deus através das nossas vidas. Eles vão entender quem Deus é através das nossas vidas. De repente algum vai pensar, meu irmão Cleiton, você está pregando sobre sacerdócio, mas o véu se rasgou. Irmãos, e é isso que mais me pesa quando eu penso em sacerdócio, é que o véu se rasgou, mas o lugar continua sendo santo. Irmãos, a presença de Deus continua santíssima. O Santíssimo agora não é mais um lugar específico numa sala onde determinadas pessoas precisam entrar. Não, o lugar santíssimo agora pode ser no meu quarto. Jesus Cristo falou, quando você quiser buscar a Deus, entra na intimidade com Ele no teu quarto, abre a porta do teu quarto e feche ela. Ali vai ser a tua intimidade com o Senhor. A noiva de Cristo precisa ter intimidade com Cristo. A noiva precisa ter intimidade com o marido. Nós, como igreja, como sacerdotes, precisamos ter essa intimidade. Isso que eu tenho sido cobrado, é isso que os irmãos, aqui homens da igreja de Deus precisam entender, que nós precisamos entender, e não só entender, como exercer. A presença de Deus é santíssima, e nós temos a oportunidade de levantar um altar no nosso lar, e ali oferecer sacrifícios diários, o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, o sacrifício pelo outro, o sacrifício por mim. E esse altar precisa ser um lugar de adoração no meu lar. E se ninguém no meu lar quiser adorar junto comigo ali, eu vou adorar sozinho ali. Mas eu vou ter esse momento de intimidade com o Pai. Então nós vamos parar de reclamar dos nossos filhos, vamos parar de reclamar dos nossos pais e vamos começar a exercer o nosso sacerdócio. E eu tenho certeza que Deus falará conosco. Eu tenho certeza que Deus vai começar a nos incomodar ainda mais, irmãos. Entrar na presença do Senhor, Ele te faz pior. Né? Às vezes a gente olha assim, poxa, que legal, o Santíssimo, a presença de Deus. Muitas vezes quando nós entramos na presença de Deus, nós começamos a entender quem Deus é e nós nos envergonhamos daquilo que nós somos. Quando nós entramos na presença de Deus, nós começamos a falar, Senhor, por que o Senhor está pedindo para mim? Eu sou homem pecador, eu não sou merecedor, eu não consigo, eu não posso. E muitas vezes isso acontece porque nós entendemos quem Ele é, então somos tomados pelo arrependimento. E é por isso que a pregação do arrependimento é uma das pregações mais bonitas da Bíblia. Todas as pessoas que se achegaram a Deus, elas tinham um sentimento de arrependimento. O apóstolo Paulo, em determinado momento, ele chegou a dizer assim, dos pecadores eu sou o maior. Arrependei-vos e convertei-vos das vossas ações. Quando nós entendemos as nossas limitações, nós entendemos quem Deus é e o que Ele pode fazer por nós. E nós entendemos o valor do sacrifício de Jesus. Porque é o sacrifício de Jesus que nos purifica de
todo o pecado. E é nesse momento que nós demonstramos gratidão ao nosso Pai, exercendo o sacerdócio. Nós fomos convocados para exercer esses sacerdotes, irmãos. E nós precisamos fazer a vontade do nosso Deus de uma maneira que lhe agrade, irmãos. Para que isso aconteça, é necessário que haja transformação em nós, que o Senhor fale conosco, que tenhamos intimidade com Ele. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus pode nos colocar em lugares altos espiritualmente falando. O sacerdote, ele é, na verdade, uma espécie de cientista. Cientista espiritual. Porque ele experimenta a boa, perfeita e vontade do Senhor. Vocês precisam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Provai e vede que o Senhor é. Nós precisamos provar esse Deus, irmãos. Enquanto nós não provarmos Ele, nós nunca vamos mergulhar espiritualmente na vontade dEle. Muitas vezes nós somos aquelas pessoas que ficam boiando na parte de cima, experimentando um pouquinho da água viva. Quando, na verdade, o desejo de Deus para as nossas vidas é que nós venhamos afundar na presença dEle. É que nós venhamos mergulhar na presença dEle, conhecer aquilo que Ele tem de melhor, a forma que Ele tem para trabalhar em nossas vidas, que é maravilhoso. Quando nós sentimos um pouquinho, nós ficamos já extremamente maravilhados, né? Você às vezes não fica pensando, puxa, que culto maravilhoso. Às vezes acaba um culto, você sai daquele culto maravilhado e você fala, que bênção, que maravilha. E às vezes no outro dia tudo começa a acontecer como era antes, né? Você já começa no trabalho, às vezes no trânsito ali você já levou uma fechada de alguém, você já ficou mais estressado e as coisas começam a acontecer de novo como era antes e você se esquece de tudo aquilo que você viveu, daquele pequeno experimento que você teve do Senhor. Esse culto vai acabar, irmãos, e amanhã tudo pode voltar a ser como era antes. E, na verdade, a nossa vida ela tem uma tendência de ser igual todos os dias, o mesmo trabalho, as mesmas funções. Sabe por que isso acontece? Porque Deus não quer mudar nossas vidas. Ele quer mudar nós, Ele quer nos mudar. Ele não quer mudar a sua vida, Ele quer te mudar. Ele quer mudar você. Então as coisas amanhã serão iguais, a minha rotina será igual, mas eu já não serei igual mais. Eu serei melhor do que hoje. Eu serei melhor amanhã do que eu sou hoje, do que eu fui ontem e assim por diante, irmãos. Eu estou disposto a ter uma vida sacrificial, de renúncia, de abandonar o meu eu para viver a vida que Cristo quer para mim. Para exercer o cristianismo sacerdotal, para saber e entender que eu sou representante e sacerdote de um rei. E viver dessa maneira, irmãos, é viver aguardando e clamando a volta desse rei. Sacerdócio real é entender que nós esperamos o rei e ansiamos com um anseio que cada dia tem sido maior, irmãos. Eu não vejo a hora, irmãos. Eu falo para os irmãos, eu não vejo a hora de Jesus voltar. Espero que esse seja o sentimento de todos. Eu já falei aqui na igreja várias vezes. O desejo que eu tenho que Jesus volte. Sabe, irmãos, nós não podemos nos conformar com este mundo. A palavra nos ensina, não podemos nos conformar e dizer, até que não está tão ruim aqui, até que não está tão ruim. Jesus, espera um pouco para voltar. Eu estou vivendo bem. Meus filhos estão bem. Espera um pouco para voltar.
Irmãos, o Espírito e a noiva dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, eu não consigo mais ligar a TV, irmãos. Esses dias fomos sair, né, Diego? Um dia com o Davi, eu cheguei até mal no lugar, porque eu liguei o rádio, quis ouvir uma música, comecei a trocar as estações, e de repente parou no noticiário. E tinha notícia de uma menina de 6 anos, a idade da minha filha, né, a Laís, que tinha chegado no hospital mal e que morreu no hospital, apanhando de um casal, e porque ela tomou leite sem pedir. Essas coisas acontecem diariamente, irmãos. Sabe, nós tivemos há esses dias atrás um caso, acho que Henry, não sei pronunciar, acho que é isso, né? Alguém acompanhou aí, não sei. Caso Henry, onde os pais, né, a mãe, fez parte da morte do filho. Nós temos casos diários. Quem aqui já viu o caso do menino do barril lá? Quem acompanhou aquilo lá? Irmãos, aquilo ali é horrível, irmãos. Aquilo é horrível. Você enxergar uma criança naquela situação, irmãos, isso está acontecendo talvez nesse momento. A última agora, um homem com um facão, né? Isso, uma espada, não sei. Eu prefiro não acompanhar todo, porque eu não aguento. Então eu vejo alguns pedaços e já troco e entra numa creche e mata crianças, mata a professora. E as coisas poderiam ter sido piores. Irmãos, eu não consigo enxergar sede de justiça para aqueles que não desejam a volta de Jesus. A Bíblia diz assim: bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados. Irmãos, o mundo do jeito que está não pode mais continuar. Eu imploro para que Jesus volte, irmãos, porque eu não quero mais que crianças sofram, que pessoas morram de maneiras horríveis, porque o homem provou toda a sua maldade, toda a sua crueldade. E sem Jesus, isso nunca vai mudar. Infelizmente, isso nunca vai mudar. Irmãos, existe uma canção do Fruto Sagrado que eles dizem assim: se o mundo ainda é mau, o culpado está diante do espelho. O nome da canção é O que realmente somos. Para que serve uma luz que não acende, não ilumina a escuridão. Às vezes, irmãos, a falta da prática do nosso sacerdócio contribui para a maldade da humanidade. Nós vemos cristãos, no mundo de hoje, quase todos são cristãos, não exercendo o seu sacerdócio. Quando alguém vai numa cadeia, por exemplo, o que tem de nomes bíblicos na cadeia, irmãos, né? De Daniel, de Gabriel, de Josué, até de Moisés. Irmãos, que tem de pessoas que são filhos de pastores, né? O irmão Orley aí que visita lá os lugares, o que tem de drogado lá com um familiar evangélico, orando por ele todos os dias. E às vezes a maldade do mundo, às vezes o mundo é mau, porque às vezes eu me omito também, porque eu me escondo, porque eu sou uma luz que fica debaixo da cama. Eu não sou aquela luz que ilumina, eu não sou aquela luz que está em cima. Olha onde nós colocamos a luz aqui, irmãos. Qual a função das luzes se elas estivessem debaixo aqui? Nenhuma. O que Jesus disse aos apóstolos? O que Jesus disse para nós? Vós sois a luz do mundo.
Vós não sois a luz da igreja, aqui está todo mundo aceso, irmãos. Aqui o cristianismo está sendo vivido. Aqui está todo mundo iluminando. Mas vós sois a luz do mundo. Irmãos, que o Senhor nos ensine cada vez mais e aprove principalmente, irmãos, o nosso sacerdócio. Que possamos ser sacerdotes que fazem diferença entre o santo e o profano. Porque isso diante de Deus foi abominável dos sacerdotes da antiga aliança. E será que o nosso sacerdócio está sendo rejeitado ou está sendo aprovado diante de Deus? Se Deus não poupou nem a oliveira verdadeira, quanto mais aqueles que foram enxertados, irmãos. Se Deus rejeitou aqueles que não buscaram, os nossos antepassados, aqueles que não ouviram a Deus, aqueles que não exerceram o sacerdócio, Deus pode e vai rejeitar o nosso sacerdócio se nós não exercermos da maneira com que Ele pede, irmãos. Essa palavra que o Senhor tem dado, tem me entregado no meu coração, eu desejo, irmãos, que o Senhor continue falando conosco, que nós possamos sair daqui com esse pensamento. Eu posso mudar a história da minha casa, primeiramente. Eu posso mudar a história do meu trabalho. Eu posso mudar a história dos lugares que eu estou. Se na minha casa está difícil, está complicado, é lá que eu vou levantar um altar e vou orar até o momento em que talvez alguém da minha casa queira se ajoelhar comigo e adorar junto comigo. Se no meu trabalho está complicado, eu vou separar um momento para refletir na palavra do Senhor. E quem sabe, alguém do meu trabalho vai querer se juntar a mim. E assim eu vou exercer o sacerdócio, diariamente, em todo o tempo da minha vida, para que Deus me use segundo o querer e a vontade dEle. Que isso aconteça com todos nós, que possamos ter esse sentimento, que possamos buscar o Deus de Israel, que eu tenho certeza que é o mesmo Deus que ouviu um sacerdote um dia e concebeu o pedido de Ana. Esse mesmo Deus de Israel é o Deus que nós servimos e que pode conceder sim aquilo que você tem como pedido e desejo no teu coração. Amém?